queria aproveitar para dizer uma coisa para os varões que estão aqui, desejando casar agora com isso. Meu irmão, dá um trabalho danado. Mulher é um trem que dá muito trabalho. Para ser bom marido, rapaz, o trem é estreito. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu esperei 10 anos para casar. E hoje que eu estou casado, eu poderia ter até esperado mais, porque é uma grande bênção. Bom, eu queria compartilhar uma palavra com você, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, 2 versículos curtinhos, um trecho bem pequeno. E nós vamos ler juntos. Versículo 27 e 28. Lucas, capítulo 5. Se você tiver com a sua Bíblia física aí, ou no seu smart, eu gostaria que você acompanhasse, que a gente pudesse ler a uma só voz. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 27 e 28. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Vamos ler essa última frase, esse último verso juntos? Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Quando a gente abre a escritura assim, é um exercício comunitário que a gente faz, da gente prestar atenção no que Deus está nos dizendo através da palavra. Então eu gostaria que você pudesse se engajar junto comigo nesse exercício coletivo que nós vamos fazer aqui, de discernir aquilo que o Senhor está falando ao nosso coração por meio da palavra. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, ore comigo. Jesus querido, nós estamos aqui, nós louvamos o Teu nome, glorificamos a beleza de quem o Senhor é, Te exaltamos, e nós sabemos que o Senhor nos acolhe e recebe o nosso louvor, porque Ele é entregue por meio de Cristo Jesus que morreu na cruz do Calvário. Nós entramos nesse santo lugar por meio de Cristo, e em Cristo nós estamos agora. Espírito Santo, fica aqui, nos ensina a Bíblia. O Senhor é o verdadeiro professor da palavra. O Senhor é o verdadeiro mestre que faz o milagre da pregação. Bobagem nossa acreditar que uma boca humana tão pequena pudesse comunicar coisas tão profundas a tantos ouvidos diferentes. Mas nós não cremos assim. Nós cremos no milagre da proclamação que ocorre por meio do Espírito Santo. Nós cremos que exatamente agora o Senhor conhece as necessidades de cada um, e que o Senhor há de falar a cada ouvido aqui, de maneira tão específica, pessoal e amorosa. Fica conosco, Espírito Santo de Deus. Faz a Tua obra em nós. Nós oramos assim, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Karamazov é um dos livros mais conhecidos do famosíssimo autor Fyodor Dostoiévski. Num trecho desse livro, um dos personagens, chamado Inquisidor, ele esculpe toda uma sentença de ideias dizendo assim: o sentido do homem não é só viver, mas é viver por algo definido. Sem uma firme noção da razão pela qual viver, o homem não aceita a vida e prefere destruir a si mesmo do que permanecer na terra. Nesse trecho, o inquisidor ele consegue colocar em foco uma questão de peculiar importância para todos nós, em qualquer momento da vida, que é a questão do propósito pelo qual nós vivemos. Do porquê nós vivemos, por que a gente acorda segunda-feira de manhã, lava o rosto, sai da cama, por que a gente paga contas, por que a gente casa, por que a gente cria filhos, por que a gente vai para a faculdade, afinal de contas, por que aquela faculdade? O porquê das coisas. Veja bem, o filósofo francês François Lyotard, ele percebeu que uma grande parte
do discurso, da narrativa cristã para a explicação da vida começou a morrer por volta da década de 30. Antes de 30, você perguntaria para uma pessoa: de onde veio o mundo? De onde nós viemos? Qual é o sentido disso tudo e para onde nós estamos indo? Provavelmente, essa pessoa daria uma explicação cristã. Ele diria assim: olha, Deus criou o mundo, Deus criou o homem com um propósito, com um sentido, e nós agora estamos esperando que Jesus volte. Só que, com a morte ou com o definhamento da fé cristã no Ocidente, essa noção de um Deus que cria e que concede propósitos ao homem, ela foi ficando mais distante de nós. O que quer dizer na prática? Quer dizer que todo mundo que abraça a ideia de uma grande explosão, de um Big Bang, e de uma evolução puramente humanista e naturalista, essa pessoa não acredita num propósito para a vida. Como, por exemplo, ficou imortalizado nas palavras de Jean-Paul Sartre: o homem é o único animal que sabe que é, mas ele não sabe para que é. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a nossa geração como um todo não tem aquele sentimento de propósito, e que dentro da nossa criação profundamente humanista, naturalista e, por que não, antiteísta, nós somos criados para não pensar sobre isso. As pessoas, elas não acordam mais de manhã e se perguntam, afinal de contas, qual é o sentido disso tudo? Elas simplesmente vão vivendo, elas acumulam um dia depois do outro. A vida passa, os filhos são criados, a universidade termina, mas nunca se faz as perguntas cruciais da existência: por que nós vivemos? Pelo quê? Para quê? Qual é o sentido? Tem propósito? Porque se não tiver, tanto faz ir para a aula ou não ir para a aula, casar ou não casar, matar ou morrer, tanto faz. A grande questão é que quando nós falamos sobre propósito, nós nos lembramos que quando Deus criou o homem, Ele criou o homem com propósitos em mente. Deus não nos fez à toa. Deus não criou o homem porque ele estava, sei lá, entediado no céu. Falou: pô, só tem anjo aqui cantando, tudo branco, que coisa chata, vou criar o homem e a mulher, porque vai ficar mais divertido. Deus não nos criou por ócio, Deus nos criou tendo um propósito em mente para nós. Esses propósitos, eles ficam muito claros nos primeiros capítulos de Gênesis. Todas as vezes que a gente lê Gênesis 1 e 2, a nossa mente é tão tomada por discussões científicas a respeito do texto, que nós esquecemos que aquele texto ele tem uma mensagem. Ele diz que o ser humano foi criado para experimentar um relacionamento íntimo com Deus e com o outro, foi criado para relacionamentos, e que Deus colocou a criação aos cuidados do homem. Ou seja, que o homem pudesse desenvolver suas plenas potencialidades criativas na criação, plantando, criando, colhendo, desenhando, pintando. Quando o homem cai, ele rompe com esse propósito, ele se desliga desses propósitos e ele passa a ser um ser sem propósito. Por que tudo isso é importante? Quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas tem algumas ideias muito centrais, muito arraigadas no coração desse Evangelho. E uma das ideias centrais é a inclusão dos que estão na margem. A agenda de Jesus de trazer para perto dele todos os excluídos, todos os que estão na periferia, todos que sofrem bullying, todos que são descartados e discriminados. Essa agenda de Jesus o leva a encontrar com as pessoas mais descartadas da sua sociedade. As pessoas mais descartáveis são trazidas para Jesus e recebem importância de Jesus. Uma dessas pessoas é um publicano chamado Levi. Note que Jesus estava nesse momento, no início do seu ministério, chamando discípulos para aprender sobre a vida do reino com ele. Então Jesus um dia passa numa coletoria. O que é uma coletoria? É um posto de recolhimento de impostos. E quem é um publicano? Rapaz, longa história, mas eu vou tentar encurtar dizendo assim: vamos imaginar que nós, o Brasil, fôssemos vencidos numa guerra pela Argentina.
e a Argentina se tornasse então o nosso conquistador. A Palestina do tempo de Jesus estava sob domínio dos romanos. Os romanos tinham o domínio da Palestina. Uma vez que os romanos eles instauravam o seu domínio, eles cobravam impostos. Tudo bem, imagine só que os argentinos, que são pessoas que a gente ama e adora, nossos irmãos, especialmente quando a gente fala de futebol, né? E lembra que eles chegaram na final no nosso próprio país e nós não. Imagina quanto amor envolvido nessa relação. Aí os argentinos vêm cobrar impostos de nós porque eles nos venceram numa guerra. Aí o que eles vão fazer? Eles vão colocar um argentino aqui na coletoria, certo? Errado. Eles vão arregimentar brasileiros para que brasileiros possam cobrar impostos de outros brasileiros, impostos que vão ser arremetidos para a Argentina. É isso que os romanos faziam. Eles arregimentavam judeus que iam se tornar coletores de impostos. Ou seja, como que você acha que um judeu via um publicano? Como um traidor da pátria, traidor da família, traidor de Deus, traidor da sociedade, traidor dos princípios, porque eles cobravam impostos de judeus a favor dos romanos. Agora, outro problema é que a maioria dos publicanos, eles roubavam muito. Vamos supor que você chegasse lá para pagar o seu IPVA. O IPVA do seu carro é 1.000 pila, 1.000 conto. Aí você chega lá, R$1.000 assim, muitos sofregamente reunidos, coloca na banca. Aí o publicano fala assim, não, mas o IPVA do seu carro é 2.000. Fala, não, é 1.000. Ele fala assim, meu irmão, quem é o coletor de impostos aqui? Eu ou você? Então é 2.000. Se você quiser discutir comigo, tem um soldado romano aqui, com a espada esperando para ser acionada. Vai pagar os 2.000 ou vai ficar de onda? Meu irmão, nada mudou, né? Passados 2.000 anos, tudo continua quase igual, só que sem os romanos. Agora veja bem, imagine como um publicano era amado. Imagina como o vizinho do publicano amava o publicano. Agora imagine o que as pessoas pensaram quando Jesus chamou um publicano para segui-lo. Marcos, Mateus e Lucas relatam de forma idêntica o chamado de Levi. Levi, que segundo Mateus, é Mateus. Levi, o nome judeu, Mateus, o nome romano, mas que nesse texto aqui é identificado como Levi. Agora Lucas, quando ele narra esse texto para nós, ele coloca uma frase, duas palavras que mudam o sentido, levemente. Porque ele diz assim, Jesus chamou Levi. Levi primeiro fez o quê? Deixou tudo e depois o seguiu. Primeiro ele fez o quê? Deixou tudo e depois o seguiu. O que Lucas destaca aqui com esse tipo de redação? O que ele está dizendo para nós aqui por meio dessa técnica narrativa? Ele está dizendo para nós que toda vocação, todo chamado para viver o propósito de Deus para nós, ele tem um aspecto negativo e ele tem um aspecto positivo. Qual é o aspecto negativo? É quando essa pessoa abre mão de um propósito previamente abraçado para abraçar um novo propósito. Um propósito equivocado, ele é, digamos assim, renunciado para que um novo propósito seja abraçado. Em 2003, Rick Warren lançou um livro chamado Vida com Propósitos. Quem aqui conhece ou já leu Vida com Propósitos? Muita gente conhece, muita gente já leu, porque é um livro que nos chama a atenção. 40 dias com propósito, não é assim? Quem leu a parada? É muito bacana esse livro. Por que na época ele se tornou instantaneamente um best-seller, mais vendido em vários países do mundo? Porque todos nós da nossa geração temos sede de descobrir propósito. Nós desejamos acordar todo dia de manhã sabendo para onde nós estamos indo, mas o fato é que a maioria de nós não sabe.
E muitos cristãos, depois de muitos anos de exercício da fé cristã, também não sabem. Uma das perguntas mais sérias que a gente pode fazer na vida é: qual é o propósito de Deus para a minha vida? Porque isso tem a ver com tudo. Tem a ver com o seu trabalho, tem a ver com o seu casamento, tem a ver com o lugar onde você vai morar, tem a ver com a criação dos seus filhos, tem a ver com tudo, com absolutamente tudo. Quando eu tinha 17 anos, o meu sonho era ser veterinário. Eu não mudei muito de ramo, porque hoje eu cuido de ovelha. Então eu fiquei quase ali, quase um veterinário. Veja bem, antes de pensar em fazer veterinária, eu fiz um curso de técnico em eletrônica. Tudo a ver, né? Uma coisa com a outra, bem parecido. E antes disso eu queria fazer direito. E depois acabei me tornando também professor de filosofia, e hoje eu faço doutorado em engenharia. Veja bem, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que quando a gente faz a pergunta, Deus, para onde? A resposta disso é muito séria. Porque uma vocação, um propósito para ir para um lugar, exclui todos os outros. Um propósito, ele exclui os demais propósitos. E aí a gente tem duas coisas que acontecem quando a vida fica um pouco sem propósito. Primeira coisa, viver sem propósito, que é quando se abraça a filosofia daquele famoso filósofo brasileiro que diz assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. Do nosso querido doutor em filosofia, Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Ou seja, meu irmão, o que acontecer está valendo. Só que pode ser que se você deixar a sua vida na mão do destino, digamos assim, pode ser que você não goste do que a sua vida venha a se tornar. E você não terá ninguém para culpar a não ser você mesmo. Que faculdade que você vai fazer? Sei lá, qualquer uma, que for menos disputada. Que curso que você vai fazer? Qualquer um, alguma coisa que dê dinheiro. Com quem você vai casar? Sei lá, com alguém bonitinho assim, cheirosinho, tal, organizado, e que não viva com a mãe. Ah, beleza, e, tá. Quantos filhos você vai ter? Ah, sei lá, quantos vierem. O problema é que em algum momento você vai olhar para a sua vida e falar assim: cara, não era isso que eu queria. Mas não tem ninguém que seja tão culpado por esse design quanto eu e você, que deixamos a vida levar eu. O outro jeito errado é quando nós abraçamos propósitos equivocados para a nossa vida. E aí Rick Warren faz uma lista deles. Por exemplo, vidas dirigidas pelo materialismo, quando se tornar, ganhar dinheiro se torna a coisa mais central. Vidas dirigidas pela culpa, pelo remorso. Vidas dirigidas pelo medo. Vidas dirigidas pelo rancor e pela raiva. Vidas dirigidas pela necessidade de aprovação. Aquele cara que escolhe o curso para agradar o pai, a mãe. Aquela pessoa que casa com um cônjuge que tem a aprovação do pai e da mãe. Vidas dirigidas por dependência emocional. Existem uma série de propósitos equivocados que dirigem e que podem dirigir a nossa vida. A grande questão é a seguinte: a Bíblia, ela usa uma palavra muito importante, que é chamado ou vocação. O que é chamado? O que é vocação? Vamos tentar entender um pouco essa ideia. Chamado é quando Deus, que fez você e que sabe tudo de você, do princípio ao fim, e que sabe de você melhor do que você, diz para você por que Ele te criou, o que Ele tinha em mente e como Ele vai fazer você cumprir esse propósito. Vamos supor que um dia você chega na sua casa e tem um eletrodoméstico lá que você nunca viu. Um negócio todo esquisito, cheio de botão, um aparelho e tal, uma coisa que você nunca viu. Aí você quer saber para que aquilo funciona, né? Para que, qual é o propósito daquilo ali? Qual é o jeito certo de descobrir o porquê, o para quê daquele objeto? Você lê o famoso manual.
O manual foi escrito por quem? Por quem fez aquela bagaça. Pelo engenheiro que projetou, pelo cara que pensou aquilo. É o engenheiro dizendo para você por que ele fez aquilo, que ele tinha em mente, como funciona. Deixa eu te dizer uma coisa. Experimenta chegar na sua casa, abre a lavadora de roupa, pega a louça de porcelana da sua mãe e coloca lá dentro. E faz um favor agora, liga. Você vai descobrir que quando uma coisa está fora do propósito, o resultado é o quê? É muita bagunça. A vida de algumas pessoas se parece com isso que eu disse. Deus fez dele uma lavadora de roupa, mas ele acha que ele é uma lavadora de louça. E aí a coisa não flui direito. Deus te fez assim como você é. Deus te deu os dons, habilidades, talentos que você tem. Ele estava pensando em algo. Deus não estava matando o tempo. Ele não estava, sei lá, jogando Call of Duty, montando o tipo de um personagem lá. Ele estava fazendo a coisa à vera. Ele sonhou com você, projetou você. Agora a grande pergunta é: por quê e para quê? Eu vou encerrar esse primeiro movimento dizendo o seguinte: para você encher um vaso, ele tem que estar como? Vamos dizer todos juntos? 1, 2, 3 e vazio. Você não consegue encher um vaso que está cheio. Tem pessoas que desejam ardentemente saber qual é o propósito de Deus para a vida delas, mas elas são um vaso cheio, elas já estão comprometidas com aquele propósito que elas acham que é melhor. Mas Deus não pode encher nada que já está cheio. Mas se você deitar um vaso de boca para baixo e vazar tudo que tem lá dentro, ele volta a ficar vazio. O primeiro movimento para a gente descobrir qual é o nosso chamado é, a princípio, estar disposto a renunciar aos propósitos que nós já abraçamos, para dizer: Deus, eu estou de mãos vazias, Senhor, fala comigo. Olha, eu queria muito fazer medicina, porque eu acho que isso vai agradar meu pai, isso vai agradar minha mãe, eu vou ganhar dinheiro. Eu queria muito ser artista de televisão, porque eu acho que isso traz fama, traz status, porque eu acho que solteiro eu não vou ficar. A gente sempre quer se livrar de ficar assim, no meio do caminho. Mas Deus, eu quero abrir mão disso, para ouvir o que o Senhor sonhou para mim. Deus não pode encher um vaso que está cheio. Então veja bem, logo depois que Lucas diz assim, Levi deixou tudo, aspecto negativo da vocação, ele abriu mão do que ele estava fazendo, ele abriu mão da coletoria, ele abriu mão, e então ele o seguiu, ele abraçou um novo propósito, ele abraçou um outro jeito de se viver. O verbo seguir aqui, ele tem implicações profundas para a reflexão nossa. Por quê? Porque o verbo seguir, ele era um verbo que quando uma pessoa do século I ouvia ele entendia que Levi estava indo atrás de Jesus para ser um discípulo de Jesus. E o que é ser um discípulo de Jesus? É saber o que Jesus sabe? Sim, mas não só isso. É andar por onde Jesus anda? Sim, mas não só isso. É dizer o que Jesus diz? Não, não só isso. É viver como Jesus vive. É se tornar um pequeno Jesus, um pequeno Cristo. O discípulo no mundo antigo, ele era chamado para reproduzir a vida do seu mestre. Não apenas o ensino do seu mestre, não apenas as informações cognitivas, mas reproduzir a vida. Quando Jesus chamava pessoas para segui-lo, ele esperava que essas pessoas, aos poucos, demonstrassem na sua vida o amor de Jesus, a sabedoria de Jesus, a paciência do próprio Jesus. Então veja bem, o alvo do discipulado é nos fazer como Jesus, e esse é o nosso chamado universal. Então a gente vai partir para o final com algumas ideias que eu julgo
e espero que elas sejam práticas. Vamos lá. Quando nós cristãos falamos de chamado, nós falamos de chamado utilizando duas dimensões. Primeiro, chamado universal e depois chamado específico. O que é chamado universal? Todo cristão é chamado para amar. Todo cristão é chamado para evangelizar. Todo cristão é chamado para servir. Esses são chamados ditos universais, valem para todos os cristãos. Agora existe um chamado específico. O que é esse chamado específico? É o chamado que Deus tem só para o Franklin e para mais ninguém aqui. Porque a história que Deus tem com o Franklin, os dons que Deus deu para ele, o trabalho que Deus fez na vida dele, só fez nele. Se eu falar assim, Deus, eu quero assumir o chamado do Franklin para mim, Deus vai falar assim, não tem como, cara, porque esse chamado é só dele. É igual ao digital, é igual ao DNA, é um só no mundo. Então, Deus tem um chamado só para você. Tem o seu nome nessa parada. Tem o seu nome. Agora a gente faz aquela pergunta, né? E como descobrir o meu chamado específico? Vamos lá. Primeira coisa, ouvir a Deus. Então, orar, jejuar, vir frequentemente ao culto, orar a respeito disso. Deus, qual é a sua para mim? Segunda coisa, ouvir a si mesmo. Por quê? Porque existem 3 sinais de vocação. Então vamos lá. Faz assim com o seu dedinho, comigo. Levanta o seu dedinho assim, ó. Faz assim. Mesmo quem não quer fazer, faz. Fala assim: paixão, eficácia, realização. Primeiro é qual? Paixão. É quando você tem uma vontade enorme de fazer aquilo. Sabe aquelas coisas que despertam paixão em você? E as paixões, elas são despertadas pessoa a pessoa. Aquilo que te apaixona não é aquilo que me apaixona. Por exemplo, eu sou apaixonado por revitalização de igreja. Quando eu cheguei na minha comunidade, que eu sirvo hoje, cara, estava tudo assim, meio que de perna para o ar. Mas eu acordava todo dia de manhã com sangue no zóio, com a faca no dente. Aquele negócio me deixava louco assim, entendeu? 12 horas por dia de trabalho para mim passava. Eu não me sentia entediado porque aquilo é minha paixão. Sentir que eu estou contribuindo para que uma comunidade cristã que não está bem fique um pouco melhor, isso me deixa apaixonado. O que é que te apaixona? O que é que faz com que você, meu irmão, flua? Tem gente, por exemplo, que gosta, sei lá, de programação. Não tem? Sempre tem um cara assim, meio, né? Meio assim, cabeçudo, assim, meio nerd, assim, que o cara senta lá no computador e faz coisas que nem, né? O computador só não abraça, o resto ele faz tudo na mão desse cara. Esse cara, ele fica 10 horas na frente do computador. Para mim, meu irmão, parece um martírio. Para o cara, é um divertimento, porque ele está com o coração cheio de paixão. Qual é o segundo sinal de uma vocação? Eficácia. Porque tem coisas que a gente gosta de fazer, mas que a gente infelizmente não faz bem. Por exemplo, eu gosto muito de jogar futebol, mas nenhum time nunca me deu nenhuma chance assim para mostrar o meu chamado espiritual lá no ataque do Flamengo. Porque eu até gosto, mas eu não tenho eficácia. Quando você está no lugar do seu chamado, você tem vocação, você tem paixão para aquilo, mas quando você faz, as pessoas à sua volta falam assim: caramba, cara, você manda muito bem fazendo isso. Você faz assim com naturalidade, fica muito bom, o resultado é muito legal. E o terceiro é realização. O que é realização? Eu vou dizer de mim, porque eu só posso falar de mim. Quando eu chego domingo à noite em casa, depois do culto e tal, depois de ter tido aquele tempo com os irmãos, cara, eu sinto um negócio aqui dentro que me diz que eu estou no lugar certo. Eu me sinto bem, eu me sinto feliz,
me traz realização. Eu não sei dizer com outras palavras além das que eu já usei. Mas você já teve essa experiência, quando você faz alguma coisa e ao final daquilo, tem alguma coisa aqui dentro que diz, cara, é isso. Você está no lugar certo, é isso daí. Paixão, eficácia, realização. Eu quero te dizer uma coisa. Eu tinha um sonho muito grande de ser veterinário. Aos 15 anos, eu me programava para ter o meu aras que cuidaria só de cavalo. Eu passei uns 5 anos da minha vida completamente, absurdamente apaixonado por equinocultura. Eu sabia nomes assim de diversas pelagens de cavalo, raça e tal. Cheguei a ler um livro em 3 volumes, chamado A Psicologia do Cavalo. Volume 1, volume 2 e volume 3. Olha o nível da parada, meu irmão. O negócio era sério, patológico. Mas houve um evento na minha vida, entre os 17 e os 18, que me forçou a fazer um movimento importante, que foi de colocar o vaso que estava cheio de boca para baixo. Eu passei por uma crise tremenda, passei 1 ano afastado da igreja, afastado da comunhão, afastado de mim mesmo, afastado da vida. Mas no final daquele 1 ano, no meio daquela crise, eu falei, Deus, está provado que eu não sei cuidar da minha vida. Está provado. Cara, eu não sei o que fazer com a minha própria vida. Eu achava que eu sabia, que eu daria conta, mas eu não sei. Então vamos fazer assim, eu estou aqui. Vem fazer o que o Senhor quiser. Estou falando a Vera. Se o Senhor quiser me mandar para o Japão, eu vou. O que o Senhor falar, eu vou fazer. Eu fui para Curitiba, fiz missões lá 6 meses. Depois fui para Recife, fiquei lá 1 mês. Fui para São Paulo, fiquei lá outro mês. Quando eu voltei para a minha igreja, a minha comunidade tinha expectativa que eu fizesse o seminário para ser pastor. Eu vou te dizer uma coisa, eu nunca pensei em ser pastor em toda a minha vida. Eu pensei em ser várias coisas. Pastor não foi uma delas. Hoje, eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Olha só, eu quero dizer para você com todas as letras, eu sou a prova viva de que Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo que a gente não saiba. Deus sabe o que é bom para você. Não fica com medo, entendeu? Se joga, não fica com medo. As decisões que você vai fazer agora, nos próximos 2 ou 3 anos, dependendo da sua idade, com relação à sua profissão, à faculdade, a casamento, elas vão ser a base da sua vida, cara. Se você escolher uma profissão porque seu pai quer ou porque dá dinheiro, você vai acordar aos 60 anos de idade, frustrado, olhando para o teto do seu quarto, perguntando se você poderia ser mais feliz, mas sem ter tempo de voltar atrás e fazer outra vida. A vida não volta atrás. A gente não consegue fazer retroceder as folhas do calendário. É preciso colocar a vida na mão do Eterno agora, porque o agora está aqui, mas o passado ele já se foi. Eu quero te dizer uma coisa, a gente não precisa ser pastor e missionário para glorificar a Deus com a nossa vida. Esse é um conceito medieval de vocação. Nós reformados, nós cristãos calvinistas reformados, já dissemos desde o século XVI que Deus distribui diversas vocações na igreja, para advogado, para médico, para professor, porque Deus dá dons e talentos diferenciados para cada um. Você pode ser sim um professor exultante para a glória de Deus, cara, e contribuir para o evangelho lá onde você vai estar ensinando as pessoas. Você pode ser sim um profissional da área de TI para a glória de Deus, se esses são os dons que Deus te deu. Agora eu tenho a certeza e a convicção disso. Se você ouvir o chamado de Deus para você, todos os dias serão dias de paixão. Todos os dias serão dias de realização, não só no trabalho, na família, em casa, em tudo,
na igreja, em tudo. Vamos finalizar fazendo o seguinte: você já perguntou a si mesmo qual era o propósito da vida de Jesus? A gente está falando de propósito, né? E se a gente perguntasse para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, qual é o propósito da sua vida? Qual é o seu chamado? Qual é a sua vocação? Ele diria assim, como ele disse para os seus discípulos: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Você é o propósito de Jesus. Jesus veio por você. Jesus não veio fundar uma religião, Jesus não veio iniciar um movimento, Jesus veio por você. Você é o propósito de Jesus. Você é a vocação dele. Ele veio por você, ele veio para você, ele veio para mim. Que eu e você possamos seguir o exemplo de Jesus, que abraçou a cruz sem nenhuma hesitação, porque ele sabia que esse era o seu propósito. Que nós possamos abraçar o nosso propósito sem hesitação, e que nós possamos acordar hoje e daqui a 60 anos dizendo: eu estou vivendo cada dia para a glória de Deus. Deus está sendo glorificado com cada coisa que eu faço aqui na empresa. Cada aluno meu é para a glória de Deus, cada paciente meu é para a glória de Deus, cada cliente meu é para a glória de Deus. Eu estou vivendo o reino, no reino e para o reino. Amém? Vamos orar juntos? Jesus querido, nós queremos muito, daqui a muitos anos, acordar de manhã, bem lúcidos, sóbrios, com os olhos abertos, com os pulmões cheios de ar, e dizer: Deus, que bom que o Senhor nos trouxe até aqui, que bom que o Senhor tornou claro para nós o seu propósito, o seu chamado. Que bom, Jesus, que eu vou levantar e vou mais um dia glorificar o seu nome com os dons que o Senhor me deu, com os talentos que o Senhor me concedeu, com a vocação para a qual o Senhor me chamou. Fica conosco, Jesus, nos ajuda. Se existe alguém aqui com dúvidas a respeito do seu chamado e de como glorificar o Senhor com a sua vida, que o Senhor possa tornar isso claro no coração dele. Espírito Santo, vem dar discernimento espiritual, profundo, verdadeiro sobre essas coisas. Vem nos ensinar a glorificar o Senhor com as nossas escolhas, todas as nossas escolhas. Nos ajuda. Nós queremos e desejamos viver para a sua glória. Nos ajuda. Nos ajuda. Nós oramos assim, no nome que é sobre todo nome, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nós tributamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém.